Palestra com o professor Davi, que acredito que muitos não conheçam aqui. Eu também sou Davi, né? A concentração de Davi por metro quadrado está muito alta aqui hoje. Professor Davi Pereira Romeiro Neto, falei correto, né? Professor Davi, gente, ele era professor nosso, se aposentou. Hoje ele é um servidor voluntário do campus, né? Mesmo aposentado, ele está de frente do Centro de Memória da Indústria Têxtil, que tem uma salinha ali, onde se faz o resgate, né, da memória desse prédio que vocês sabem é uma fábrica, né, com mais de 150 anos de história. Era uma fábrica têxtil, passou a ser a fábrica do conhecimento, e o professor Davi, ele tem uma longa história da sua família ligada a essa fábrica. Seu pai trabalhou aqui, ele trabalhou aqui, né, como engenheiro, como várias funções, office boy até engenheiro, e depois voltou para trabalhar aqui como professor, né, da área técnica e mecânica, professor que ele tem uma especialidade nessa área de segurança do trabalho, e hoje ele foi a pessoa escolhida para poder trazer essa palestra aqui para nós. Quero que vocês recebam com aplausos o professor Davi. E é o pai da professora Julieta, para quem não conhece ainda, vai conhecer. Bom dia a todos, né? Eu estou aqui atendendo uma solicitação do professor Ademar. O Ministério Público instituiu, né, o Ministério Público do Trabalho, que existe um decreto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que obriga todas as escolas a fazer essa ação, né, com relação à segurança e saúde nas escolas. O Davi falou, né, quer dizer, meu nome é Davi também, e às vezes tem confusão, porque as pessoas lá fora pensam que eu sou o diretor, né? Não sou não, é o outro Davi. Ainda bem, não fique devendo lá fora não, porque eles vão querer me cobrar. Eu tenho uma história, né, e eu comecei a trabalhar nessa fábrica aqui com 14 anos, quando era a fábrica de tecidos. E apesar de um prédio magnífico, eu não vi, mas tomei ciência de alguns acidentes de trabalho muito significativos aqui, que acabou com óbito, né? Eu tenho conhecimento de 3 acidentes de trabalho. Um aconteceu lá no subsolo, o outro aqui no terceiro andar, né? E o outro aconteceu também no terceiro andar. O que muda da fábrica de tecidos para essa escola, esse tipo de escola? Os riscos são os mesmos, né? Principalmente que nós temos aqui um curso técnico de mecânica e um técnico em eletrotécnica. Vocês têm um laboratório e de vez em quando eu sei que acontece alguns eventos indesejáveis, né, que graças a Deus não levou ninguém a uma gravidade maior, né, de uma lesão. E quando o Aldemar me falou sobre esse projeto, sobre essa demanda, né, eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque o que eu tenho observado, olha, eu sou formado em engenharia química e tenho uma especialização em engenharia e segurança do trabalho. Eu tenho 35 anos de chão de fábrica. Eu trabalhei em fábricas, em indústrias, desde a mais simples que vocês possam imaginar, como uma fábrica de envase de guaraná, né, até uma empresa como a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu me aposentei em 1996. Trabalhei na Petrobras, e a gente vai vendo a trajetória, né, de como a importância que essas indústrias dão para a questão da segurança do trabalho, né? E lamentavelmente, eu acho que esse dia de hoje, né, porque nós estamos fazendo aqui essa apresentação, e essa apresentação vai ser disponibilizada no canal do YouTube do IFRJ,
para ser repassada também para todos os outros campos, né? Porque eu não vejo nos cursos profissionalizantes, não estou falando só do IFRJ não, né? Eu trabalhei em outros cursos profissionalizantes, mas o pouco valor que se dá à questão da segurança do trabalho como disciplina. Vocês vão ser técnicos, né? Ah, eu não vou ser técnico, ótimo. Aonde você for trabalhar num banco, você vai precisar de segurança do trabalho, né? Não importa esse tipo de serviço, vocês vão estar sempre atrelados a essa questão da segurança. E essa pouca valorização que se dá aos cursos profissionalizantes com relação à segurança me incomodava muito, né? Principalmente porque vocês vão sair daqui e vão chegar numa indústria, e a primeira coisa que, se a indústria tiver um perfil, né, de responsabilidade social, ela vai fazer junto com vocês, né, um treinamento na questão de segurança. Mas o dia a dia nosso que importa. E lamentavelmente a gente vê aqui muitas ações que são praticadas por vocês alunos, né, por desconhecimento de muitos professores, inclusive professores da área profissionalizante, né, porque às vezes eles não tiveram na sua formação acadêmica disciplina voltada à segurança do trabalho. E a questão da segurança nas escolas também. Aqui nós temos um monte de condições inseguras. Um monte, né? Principalmente porque esse prédio não foi construído com esse viés certo de prevenção do ambiente de trabalho. Um prédio que foi construído em 1870. Então, foi bastante oportuno isso aí, essa legislação, né? Então, hoje é consagrado aí ao Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas escolas. Esse material que eu vou apresentar para vocês é um material que foi disponibilizado, tá? Que está tem um site, né, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que tem todo um elenco de atividades, de proposta pedagógica que podem ser utilizadas. E eu falei com a professora Joyce, né, que muitas das coisas que estão apresentadas aqui como material didático, que poderão ser aproveitadas em diversas ações que o próprio NEABI faz, que a própria COEX faz, desenvolve, né? Então, quer queira, quer não, todas as unidades do IFRJ terão que incorporar isso na sua proposta pedagógica, né? Esse dia, institucionalizar esse dia como dia 10 de outubro, como dia de segurança e saúde nas escolas, desenvolvendo as diversas atividades que são propostas. Então, o principal objetivo da nossa apresentação é despertar e dar subsídio para que as escolas e os profissionais envolvidos possam incorporar a temática da segurança e saúde no trabalho. Estou falando isso, né, quando eu vim eu dava aula em Pinheiral, quando eu vim de Pinheiral para cá, e eu fiquei coordenando aqui a parte de segurança, né, que existia dos laboratórios. E a gente começou a observar uma função de irregularidade, né? Tipo, o pessoal da elétrica. Porque o que acontece? Essas coisas acontecem errado. Todo mundo fecha o biquinho, ninguém fala nada. Mas tem sempre um que... né? Então, lá na elétrica, aconteceu o pessoal soldando, saiu soldando não, estava mexendo numa coisa, deu um curto, e aí começou a pegar fogo na bancada, né? A sorte que alguém saiu lá rapidinho e pegou um extintor. E aí, viram que... Por quê? Porque o procedimento que estava sendo feito não estava adequado. E outros eventos que aconteceram aqui também. E isso me deixou preocupado, por quê? Porque nós não temos uma política de segurança, né, institucionalizada dentro do campus, como eu acredito que na maioria dos outros campos também.
Não tem. Eu trabalhava em Pinheiral, não tinha. Em Pinheiral é uma situação até bastante complexa, porque lá é uma área agrícola. Então o pessoal trabalhava com implemento agrícola, tinha que ir para o campo, tinha que capinar, tinha que fazer buraco, fazer cerca, cuidar de criação, exposto aí a diversos riscos. Né? Então a ideia disso é fomentar essa necessidade de se trabalhar a prevenção, né? E estimular vocês a desenvolver essa atitude proativa com relação à prevenção. Por quê? Porque amanhã vocês vão estar trabalhando, estão no mercado de trabalho, então vocês vão ter que ter esses princípios básicos. Para vocês terem uma ideia, perfil do Rio de Janeiro, isso aqui é o perfil do Rio de Janeiro, tá? Série histórica de acidentes de trabalho. No Rio de Janeiro, 32.400 acidentes de trabalho, né? No Brasil, 571.000 acidentes de trabalho, né? E ali vem por ano, nós tivemos ali vai até 2021, né? 32.400, né? E no ano da pandemia esse número caiu. Então 3.000, isso são acidentes de trabalho em que houve comunicação, porque às vezes o camarada se machuca e não quer levar o negócio adiante. Por quê? Porque ele vai ficar mal visto, né? Ele pode ser afastado e não quer ser afastado, porque sempre existe uma pressão para que o cara se acidentou, e ainda mais se ele acidentou por uma questão de negligência no trabalho, às vezes o camarada perde o emprego. Então às vezes ele assume aquela lesão, não divulga, né, para não ser penalizado, porque desrespeitou uma norma de segurança que está instituída. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Acidentes com óbito. Em 2021, nós tivemos 137 pessoas que vieram a falecer por conta de acidente de trabalho. E esse número no Brasil foi 2.500. Né? Então a gente vê que essa situação ela é muito complexa, preocupante, e às vezes, né, você causa o acidente, mas você não sofre lesão, quem sofre é o seu companheiro. Já vi isso acontecer, né? Aqui na fábrica mesmo, o camarada está fazendo manutenção na máquina, coisa boba, fazendo manutenção na máquina. Procedimento básico, tem que desligar a máquina. Um dos acidentes com óbito aqui, aconteceu que a máquina estava com curto, né? A operária foi ligar a máquina de manhã cedo e ela levou uma descarga de 440 volts. Faleceu na hora. Tá? Por quê? Houve uma falha na manutenção. Quem causou aquele curto? Por que aconteceu aquilo? A gente não sabe. Naquela época não existia o rigor que existe hoje com a apuração dos acidentes. Né? Então, 137 vidas ceifadas por conta de acidente de trabalho. E essa legislação que nós estamos apresentando para vocês hoje, estou apresentando para o diretor, né? Para o diretor-geral, o diretor de ensino e para a COEX, ele tem que ser incorporado, que eu falei para vocês, no dia a dia da escola. Né? Existem ações para isso. E vai ter que ser incorporada no calendário escolar também. Existe material, existe um farto material. Eu fiquei encantado, porque eu também não sabia. Eu aposentei, larguei esse negócio um pouquinho de lado, né?
E fiquei encantado de ver a quantidade de material que tem, que pode subsidiar, né, as escolas nessa implantação. Pode subsidiar vocês nessa discussão, porque vocês são os principais interessados. Uma negligência no laboratório pode ceifar com a vida de vocês, ou pode causar um dano, certo, irreparável. Às vezes por uma brincadeira. Quer dizer uma coisa? Nada de química. É lindo química. O pessoal, quando chega a fazer a experiência no laboratório de química, quer sair misturando tudo. Só que é o seguinte, como você não tem o conhecimento, essas suas misturinhas pode causar um desprendimento gasoso, venenoso, tóxico. Pode causar uma explosão, porque você sai misturando, acho que vai ter aquele vidrinho que está lá. Então a gente tem que ter um certo rigor. O profissional que trabalha no laboratório tem que ser chato com vocês, tem que ficar em cima. Tem que usar avental, tem que usar avental. Ah, vai fazer essa operação, tem que usar máscara, tem que usar máscara. Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente aqui na fábrica, a gente trabalhava com soda cáustica, muito concentrada. Não tem jeito. Se você pegar a soda cáustica e jogar para lá, parece que ela, o olho chama. Era fatal o respingo constantemente de operários com respingo de soda cáustica, certo, no olho, ou queimou a pele. Tinha equipamento, tinha máscara, mas o camarada não usava. Você fala assim, usar equipamento de proteção é chato. Tem alguns que incomodam muito, mas ele está lá para isso. Eu não vou falar, eu vou ficar insistindo nisso. É só ver com vocês aí que se não punisse, se não houvesse punição, né, muita gente não usava cinto de segurança. Mesmo tendo punição, o camarada não usa cinto de segurança. Capacete para moto, que nada. Capacete não é para a cabeça, é para o cotovelo. Isso está no dia a dia de vocês. Não sei se algum de vocês praticam isso. Né? E aí, quando machuca, quando cai, as consequências, às vezes, são para o resto da vida. Tá? Então, quando a gente está falando aqui da escola, do ambiente da escola, a gente tem uma opção de coisas aqui que precisam ser complexas, precisam ser esclarecidas. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre reclamei são com relação às carteiras. As carteiras não são ergonômicas. Né? A maioria das carteiras da escola não conseguia entrar com a minha barriga, não entra. Né? Aí tem a carteira, às vezes é alta para determinado tipo de aluno, ou às vezes, certo, é muito baixa para o aluno. O encosto, você ficar 4 horas, 2 horas, 3 horas numa cadeira dessa, o encosto não é apropriado para determinado tamanho. O colega ali, ele não está a cadeira dele não está nas suas costas, não está na parte que deveria estar, está aqui embaixo. Né? Então, isso depois de 2 horas de aula, você não tem mais posição para sentar. Isso traz desconforto. E às vezes traz aquela dorzinha que você fica sem saber por que está com aquilo doendo. Então a escola tem que ser preparada para essas condições, o ambiente tem que ser preparado para isso. A questão da iluminação, a questão da ventilação, né? E isso pode ser feito? Pode ser feito. Pode ser trabalhado. Não, isso eu vou falar depois. O pessoal chega lá. Isso aí, eu vou chegar daqui a pouco. Né? Então existe um material pedagógico disponível que pode ser trabalhado por vocês, né? E aí com orientação da escola pode ser encaminhado de uma maneira didática, sistemática, né? Para que todos saiam daqui com condições de trabalhar a questão da segurança. Como é que a gente pode fazer isso? Palestras. E as palestras, vocês vão ver, tem uma série de revistinhas, que nem aquela que está ali, com diversos temas que vocês hoje já tratam aqui. Concursos, né? No dia da segurança na escola, ou na semana, vai depender de como vocês querem encaminhar. Concurso de frase, de redação, jogos, etc. Fotografias,
Eleição de cipeiro escolar. Cipeiro. CIPA é abreviatura de Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Existe a legislação do Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentadoras, a norma regulamentadora número 5, ela define, certo, o que é a CIPA, né? E essa CIPA, ela tem representantes dos trabalhadores e representantes do empregador. Como é que ela é dimensionada? Qual é o tamanho dessa CIPA? Né? Essa CIPA ela é dimensionada em função do número de funcionários e do grau de risco da empresa. É claro, uma empresa que trabalha, por exemplo, uma siderúrgica, o grau de risco é diferente de um banco. Né? Então, eu vou dimensionar isso. Existe uma tabelinha que diz quantos representantes que tem que ter. Representantes efetivos e os suplentes. A escola pode instituir também uma CIPA, em que vão ter representantes dos alunos, dos professores e dos funcionários. Para quê? Para levantar as condições de riscos que existem dentro do ambiente escolar. Então você vai fazer uma reunião, vai fazer as averiguações, né? Vai levantar e vai passar para a direção para que ela tome providência para eliminar aquela condição de risco, para que ninguém venha se acidentar por conta daquilo. Né? Visita as empresas. É bom visitar a empresa. Né? Hoje eu tenho uma certa ressalva particular. Né? Por quê? Porque visitar a empresa é muita responsabilidade do professor. Porque tem sempre aquele aluno que quer quebrar as regras. E quando ele faz isso, ele automaticamente passa toda a responsabilidade para as costas do professor. Então, eu era muito rigoroso com isso. A gente ia visitar a CSN. A CSN tinha não pode ir de camisa de manga curta, certo? Não pode ir de tênis, não pode. Então não tinha jeito. Chegou, tá, fica lá de fora, não vai. Os colegas vão visitar e você vai ficar aqui. Teve uma época que o camarada saiu para ir comprar um par de sapato, porque tinha que ser sapato, né? Para poder ir visitar a CSN. Então você vai ter essas exigências que vão ser impostas pela empresa, mas é bom porque você tem uma realidade diferente da escola. Você tem uma realidade diferente da escola. Então é muito importante isso. Tá? A questão do cipeiro, né? Então é uma coisa que deve ser feita aqui na escola, né? De se criar esse grupo para fazer esse levantamento. Aqui, por exemplo, um exemplo das atividades. Né? Nesse material didático que está disponível no site, né? Por exemplo, isso aqui, ache os erros. Aí mostrando uma situação ali de um corredor de escola, né? E diversas situações irregulares. E aí, para quê? Para você exercitar no seu dia a dia e ver como é que é isso. Né? Que aí, uma coisa que a gente chama paralisia de paradigma, né? É que você vê um erro todo dia e não toma ação, você incorpora aquele erro, certo? Que aquilo você desconsidera mais aquilo. Né? Aquilo passou, está no teu cotidiano. Né? E a gente, com segurança, a gente tem que estar permanentemente questionando a coisa que está errada para que aquilo não perpetue, não fique. Né? Então que a gente quebre esse paradigma daquilo, ver aquela coisa errada e não tomar nenhuma ação. Né? Então aí, isso aqui está nessas cartilhas, né, que eu falei para vocês. Aí vamos lá, situação de risco. Eu não estou falando só, aqui eu estou dando alguns exemplos que podem ser aplicados aqui, mas outros em casa. Por exemplo, quem já trocou lâmpada em casa aí? Como é que você troca a lâmpada em casa? Pega a escada, bota a pontinha,
Vai lá, né? Você pega a cadeira, o banquinho, sobe, não pode trocar não. Uma coisa. Eu boto na caixa de banana. Eu pego na feira de graça. Uma coisa que é importante, né? É que eu não trouxe, quando eu dava aula de segurança, eu mostrava para os alunos que uma coisa que é muito comum, vaso sanitário. Eu espero que ninguém nunca tenha subido num vaso sanitário. Tá? Então tem um acidente, se vocês botarem, depois pesquisarem aí, acidente de vaso sanitário. Por quê? Aquilo quando quebra, a porcelana quando quebra, fica uma faca tão afiada, tá? Que o estrago é terrível. E já aconteceu com pessoas que eu conheço, que subiu num vaso sanitário porque a lâmpada do banheiro queimou, certo? E ele subindo no vaso sanitário, ele ia cansar da lâmpada para trocar. Só que o vaso não quebrou, ele só escorregou. Tá? Mas o vaso sanitário ele não é projetado para receber peso centralizado. Tá? Ele o peso, quando você senta, o peso foi distribuído. No momento que você pega, você bota um pé aqui, outro pé ali, aquela região que está o seu pé vai pegar o peso todo no seu corpo. Então, isso em casa, tomada, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter aquele Benjamin, que deve ter, o cara bota um Benjamin, aí bota outro Benjamin no Benjamin, isso é uma condição insegura, que pode levar, né? Então olha só, em sala de aula, permanecer sentado numa posição incorreta na cadeira, cansava de chamar a atenção. O pessoal vai, senta na cadeira, com o cóccix. Ele fica lá 2 horas deitado, assim, sentado. Vai dar problema. Pode não dar agora. Mas na frente você vai ver. Né? Se não tiver iluminação adequada, tem que relatar ao professor, tem que fazer a reivindicação para que a iluminação seja adequada. Porque acaba, além de prejudicar o aprendizado, acaba também trazendo transtorno, né, para a visão. Entrar e sair na sala de tumulto. Não é o caso de vocês aqui, né? Porque as salas não são muito grandes, né? O pessoal já normalmente não entra de uma vez só, mas em algumas escolas, né, principalmente quando você trabalha com criança, isso é mais comum de acontecer, de cada um entrar empurrando, e isso pode causar problemas. No pátio e nos corredores também tenham cuidado com as atividades arriscadas, que podem ferir você e outras pessoas. Né? E a gente às vezes vê brincadeiras que são inapropriadas. Tá legal, é da juventude, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes uma queda, né, de mau jeito pode causar uma lesão com consequências desastrosas. Nos lanches, né, alimentar de forma saudável e sempre jogar as embalagens e restos na lixeira. Essa é outra coisa que eu reclamo muito aqui. Vocês estão aqui, têm uma consciência ambiental diferenciada, mas a prática deixa muito a desejar. O pessoal vem, come as quentinhas, certo? Joga na escada, joga no pátio, certo? É copinho de refrigerante, né? Não tem essa preocupação. Isso traz consequências, né? Traz consequências de bichos, e aquele negócio esteticamente também causa uma sensação de sujeira, de poluição visual. Na prática de esporte e outras atividades que utilizam equipamento de proteção, certo? Ele deve ser exigido. Principalmente, né, porque os garotos, principalmente os garotos, são meio violentos nas brincadeiras, né? Pega mesmo para rachar. E
Na escola, sempre que acontece isso na escola, pessoal, a responsabilidade é da escola, certo? É o diretor que vai ser chamado à responsabilidade, é o professor responsável por aquela atividade que vai ser chamado à responsabilidade. Então, por isso da necessidade da gente trabalhar essa questão da conscientização. Nas aulas práticas, certifique-se que as medidas de segurança são tomadas. Lamentavelmente, muitas não são tomadas. E eu aqui já observei, principalmente nas aulas da disciplina do curso de mecânica, muita coisa que deixa a desejar. Ou às vezes por falta de equipamento de proteção, ou às vezes por uma professor, certo, fazer um certo corpo mole e não exigir que o aluno vá fazer aquela atividade de uma maneira correta, né? Nós tivemos aqui um evento com o pessoal da solda, né? Porque lá tem uns aventais. Os aventais tinham, desde que inaugurou a escola, os aventais não tinham sido lavados. Então estava um cheiro danado. E aí nós conseguimos uma empresa aqui em Paracambi que lavasse os aventais, e os aventais foram lavados. Então isso tem que estar incorporado, o aluno tem que fazer essa reivindicação. Aqui você já viu como é que é a escada da escola, né? A escada é uma escada meia complicada, porque o degrau é pequeno. Então, se vai descer a escada, pelo amor de Deus, não desça falando no celular. Preste atenção, porque a queda ali, além de você cair, você pode derrubar o resto que está embaixo, né? Então, isso é uma prática que vocês poderiam estar exercitando e às vezes esquecem que acidente pode acontecer e ele é um evento que às vezes não é previsto, né? Mas a gente pode ele não é desejado, mas ele pode ser previsto, né? Respeite as orientações quanto ao uso do elevador. Por quê? Esse elevador, você já viu que de vez em quando ele começa a gritar, né? Eu já peguei grupo de alunos, o elevador cabe 5, aí tinha 8. E aí o pessoal resolve ficar brincando dentro do elevador, de pular dentro do elevador, né? Eu peguei um artista fazendo isso, né? Mas aí a escola, a direção só chamou, conversou com ele, né, mostrando o risco. Porque o elevador, no impacto desse, ele pode parar, como já aconteceu diversas vezes, ele travar no meio. Uma das vezes chamaram o bombeiro e o bombeiro demorou e a pessoa ficou presa lá dentro, né? Davi, vou falar sobre isso rapidinho. Gente, especialmente sobre o elevador aqui. Vocês sabem que na semana passada a gente teve um evento do elevador ficar travado lá no andar da FATEC, né? Ele não para no andar da FATEC normalmente. Se ele parar ali é porque algum componente foi danificado. Isso pode acontecer pelo mau uso, certo? Tem gente pulando, tem gente brincando. E isso pode acontecer naturalmente, né? São componentes elétricos que vocês sabem que, né, são submetidos ali o dia inteiro a estarem funcionando e em algum momento pode dar uma danificada. Então, por segurança, qualquer componente que é danificado, ele tem um sistema que ele trava, literalmente ele trava. E aí, ele travando, ele não vai subir nem descer. O que a gente vai ter que fazer? Estava revisando junto à empresa, né, que a gente tem uma empresa que faz a manutenção dele, preventiva, e também quando acontece esse tipo de problema, eles vêm e resolvem. Né? No contrato com a empresa, diz ali que é muito arriscado a gente abrir, a gente tem uma chave que consegue abrir, mas talvez quando a gente abra aqui, né, sem o preparo correto, o elevador ele pode voltar a funcionar. E aí nesse momento que ele volta a funcionar, se tem alguém
né, tentando sair, pode ficar preso e vocês já viram premonição, talvez algum dia, sabem que qual é o tipo de coisa que pode acontecer. Então, qual é a orientação a partir de agora? Se travar o elevador, a partir de então, a gente vai chamar o bombeiro, a gente não vai mais abrir. Tá? E no dia específico da semana passada a gente fez isso, a gente chamou os bombeiros, e os bombeiros demoram aí uns 25 minutos para chegar, meia hora, né? O tráfego de lá até aqui, até o momento em que eles entendem que é uma emergência, demorou uns 20 minutos, cidade em obra, vocês sabem como é que funciona. E assim, eu já fiquei preso nesse elevador, não tanto tempo, mas não é legal não. Eu não tenho claustrofobia, não tenho problema com isso, mas na hora que ele trava, não te dá uma sensação maneira não, tá? Então, vou avisar vocês, respeitem as normas de segurança, vocês que são jovens, né, não são idosos como eu e o Davi, saudáveis, prefiram a escada, não tem motivo nenhum de você entrar no elevador. Primeiro, porque você não precisa. Se você estiver precisando, está com uma condição, torci meu pé, estou querendo vir para a escola assim mesmo, esse elevador é para você, né? Mas se você está jovem, saudável, consegue subir a escada, prefira sempre a escada, tá certo? Porque além dessa questão do risco, envolve a questão do gasto, né? Esse elevador, cada vez que ele funciona, ele vai gastar uma energia elétrica, e hoje a escola ela paga cerca de 35 mil reais de conta de luz. Tá? E cada economia que a gente faz, por exemplo, sai de uma sala, apaga a luz, não tem mais ninguém, não precisa estar com a luz acesa. Isso vai gerando uma certa economia que se traduz em outro tipo de coisa que a gente pode comprar, que a gente pode oferecer. É isso. Bem, aconteceu recentemente, já aconteceu outras vezes a questão do elevador. Então, se tem muita gente, espera. Vai subir, vai descer, a pessoa entra, não quer, todo mundo quer ir de uma vez só, aquilo tem um limite de peso, né? E se passar esse limite de peso, ele não vai funcionar, ou ele pode começar a funcionar e travar, né? Fora o tempo, né, dentro da empresa de você. Sim, se alguém realmente precisa, simplesmente é um elevador com defeito, porque alguém... Sim, você já tivesse a experiência aí de ficar semanas e semanas aguardando uma peça que vinha de São Paulo. Bem, não brigue e nem danifique os extintores. A escola até 2016 não tinha extintor espalhado lá. E aí quando eu vim transferido de Pinheiral para cá, e estava na parte dessa coordenação, nós resolvemos botar extintor, né, em todo o espaço. Lamentavelmente, alguns colegas, né, pegam o extintor para brincar. O extintor está ali para ser usado numa emergência. Começou a pegar o extintor para usar no início de incêndio. Depois que pegou fogo, não adianta extintor que não vai resolver. Aí o camarada sai correndo, vem pegar o extintor, chega lá. Por quê? Um colega brincando com outro colega, né? Relembrando os Trapalhões, que os Trapalhões davam uma aula horrorosa com relação a isso, e tudo deles era com extintor. Né? Faz um barulho de CO2, então faz um barulho. Então não é para brincar com extintor. E aí eu faço um apelo para a escola, né? Porque eu cheguei a fazer isso. O extintor tem que ser renovado todo ano. Todo ano ele tem que ser renovado, né? Então, às vezes ele está com carga. Então pega esse extintor que vai ser levado para a empresa, para dar nova carga, e ensine as pessoas a trabalhar com o extintor. Porque não dá para a hora que está pegando fogo você ficar lendo certo manual de como é que funciona o extintor. Não adianta você pegar e achar que você está apagando fogo e na realidade você está espalhando fogo. Tem que saber utilizar, né? Então é uma boa prática, e aí para todo o IFRJ,
Nas renovações, pega os alunos que têm aula de segurança do trabalho, e mesmo que não tenham aula de segurança do trabalho, porque o curso não pede essa disciplina, e eu acho que todo curso profissionalizante tinha que ter, né? Que ensine como é que funciona. Tem um extintor de CO2, tem um extintor de água, são específicos, cada um no seu uso. O cara, o extintor, vai pegar o extintor de água e mete no aparelho elétrico. Está ferrado. Está escrito lá que não pode. Mas o camarada não sabe nada. Né? Então, eu acho que é uma boa prática, já que você vai ter que descarregar o extintor, que você ensine as pessoas a trabalhar. Porque não é fácil, não. O de CO2, por exemplo, ele é muito pesado. E aí o camarada vai pegar o extintor, acaba se machucando. Cai no pé, dá problema de torcicolo. Por quê? Porque ele é relativamente pesado. Tá? Placa de sinalização, luz de emergência. O pessoal escangalha, certo, de uma maneira muito leviana, uma coisa que poderá ser de uso dele. Hoje tem a facilidade, aqui, não sei se aqui continua faltando muita luz, mas a facilidade do celular, que vira uma lanterna. Mas há um tempo atrás não tinha, não. Né? E além desses exemplos, vocês teriam uma infinidade de outros exemplos do nosso dia a dia, que vocês poderiam pontuar como condições para isso. Né? E nesse trabalho do Ministério Público, né, tem uma série de quadrinhos preparados com temas específicos que podem ser utilizados, pode ser baixado, é fácil, né? E aí, ó, aí que eu estava te falando, Joyce, né? Show preconceito, doenças ocupacionais, LGBT, Tem impresso também? Tem impresso, tem PDF, tem PDF. Não, impresso não, teria que imprimir. Tá, imprimir. Né? Tá, tipo, tem 3 modos de disponibilização deles. Né? E se fosse você, mulheres, certo? Mulheres no mercado de trabalho. Né? Assédio moral, racismo e igualdade. Uma infinidade de cartilhas com atividades, com abordagem desses temas aí. Trabalho em altura, certo? Trabalho em ambiente, trabalho em construção civil, trabalho em pedreira. Né? Existem normas regulamentadoras, o Ministério do Trabalho tem uma série de normas regulamentadoras. Essas normas dizem como é que deve ser feito o trabalho. Né? Trabalho em altura, como é que você tem que executar um trabalho em altura? O que é considerado trabalho em altura? Quais equipamentos você tem que usar? Né? Trabalho em ambiente refrigerado, como é que é? Construção, quais são as exigências para a construção? Então existem normas que dizem isso tudo. Como é que você vai trabalhar naquela atividade que você vai exercer? E aí o camarada é profissional, mas não conhece uma regra de segurança, não sabe nem que existe, certo? Uma norma regulamentadora para aquela atividade. Né? Esses são os links que eu falei. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Cadê? Vem cá. Vamos. Vai ter internet, pode. Então, pessoal, esse dia de hoje, né, ele é consagrado a trazer para vocês essa mensagem, né, abrindo.
trazer essa mensagem relativa à questão da segurança que precisa ser trabalhada dentro da escola. Desce ela aí que você vai ver. Vai, desce mais. Ó, tá? São todos revistinhas em histórias em quadrinho, né? Estágio no emprego, acidente de trabalho, inserção com inclusão. São todas as revistas, uma série de revistas, tem mais de 60 revistinhas que podem ser. Vê se consegue abrir uma aí. Aí você tem a versão em flip, versão em PDF e arquivo para impressão. Tá? E aí você vai ter. Então a escola pode trabalhar isso. Tem a proposta pedagógica, né? Como é que a escola pode se organizar nas diversas atividades, com brincadeiras, com jogos, tem sugestões de jogos, né? Para ser trabalhado tanto para as crianças, né, do ensino fundamental, a publicação. Tá? Vou continuar passando. Essa é a primeira página. Tem uma série de vídeos. Tem uma série de vídeos também, né? Então são atividades que a escola já vem fazendo, mas não de uma maneira sistematizada dentro desse programa, que pode ser operacionalizado de uma maneira no planejamento, né? Então você tem diversos materiais de excelente qualidade, né, disponibilizado para a escola utilizar nesse dia de atividade. Pode fechar aí, Paulo. Deixa eu ver. Esse último aí. Ctrl clica. Ctrl Q, né? E clica. Não deixa. Então, pessoal, vocês vão, em breve vocês terão aula de segurança do trabalho, né? E nessas aulas vocês vão ter uma noção melhor, mais aprofundada da questão relativa a... Deu um napo, lá embaixo, napo. O napo é uma série de desenho. Napo. Ele... Vai. Napo, N-A-P-O. E é uma série interessante, né, que é utilizada de uma maneira... É uma produção... Bota na 1. É assim. E ele faz diversas abordagens. Tem uma série... Bota isso aqui primeiro aí. Pessoal da mecânica aí, ó. Pode botar. Ele é rapidinho. Tá logo? Quero. Então, é uma série de vídeos que podem ser instrumentalizados, né, para mostrar para vocês, de uma maneira agradável, né, determinadas situações de segurança.
Parece que novembro vai começar a resgate aí. Também. Mas de repente você eles já estão indo embora. Tem uma série de vídeos, né, falando de diversas situações de trabalho, de carga perigosa, de levantamento de peso, de placa de sinalização, então é uma infinidade, né? E a gente utiliza muito dessas animações para dar uma visão a vocês um pouquinho mais leve, né? Porque a aula às vezes só no CUSP-GIS, às vezes fica meio monótono. Então, pessoal, voltamos na nossa apresentação. Então, esses são alguns links, né, que estão disponíveis, que vocês podem acessar, e a escola também pode fazer uso desse material, né, para os planejamentos pedagógicos aí, falando sobre a questão da segurança, a segurança e saúde nas escolas, né. Obrigado a vocês pela atenção, e que a gente comece a repensar essa questão da segurança, e que a escola se mobilize para montar uma CIPA, né, uma comissão interna aí com os alunos, professores e funcionários, para a gente ver essas condições que podem, na realidade, trazer conforto no ambiente, né?
quando vocês estiverem trabalhando no ambiente de trabalho. Conforto, segurança e saúde, né? E aqui na escola também, as condições que a gente pode ter com relação a essas três premissas aí. Então, eu vou iniciar aqui meu bate-papo com vocês e coloco em minha disposição aí para a gente levar adiante o projeto, se assim não é interesse da escola, vocês vão ter que fazer. Falou, muito obrigado a vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Só a gente agora, depois que ouviu o Davi, né, escutou que ele falou que a gente precisa fazer, da importância de fazer, né, e da obrigação de fazer. Então a gente agora vai se organizar, em breve a gente vai fazer uma convocação aos interessados em participarem da CIPA, né, CCP, dessa pessoa, dentro do corpo de estudantes da escola, tanto da eletrotécnica, da mecânica, da licenciatura, da engenharia e da pós, tiverem interesse em participar desse grupo pelo bem da segurança do patrimônio das pessoas. Tá bom? Então, já pensem quem tiver interesse e quem tiver ideia de como fazer também, aí a gente está aberto para conversa. Uma coisa que é importante, né? Quem for entrar, quem quiser, né, aderir ao projeto da CIPA na escola, eu vou dizer por que é importante. Porque hoje talvez vocês não estejam muito preocupados em fazer um currículo, né? Vocês estão pensando naquele currículo que vai ser aquela porta de entrada, às vezes, você numa empresa. Aí quando você chega, né, para ser CIPeiro, a gente vai ter que fazer alguns cursos, né? Então você chega numa empresa, num processo seletivo, e mostra que você já tem noção de segurança, né, que você já tem certificado relativo àquela atividade, o seu perfil, certo, vai ficar enriquecido e vai trazer um olhar diferenciado, né, na hora desse processo seletivo. A escola tem alguma instituição que a gente pode chamar? Tem um monte de instituição, tem o próprio Senai tem um monte de gente, um monte de empresas que fazem, e algumas dessas coisas são até gratuitas. É importante. E aí aprende, né, faz a segurança aqui e já sai com um currículo melhor. E para as minhas turmas, e assim, igual você também vai fazer como diretor de ensino, pedido aos outros colegas professores que não estão aqui, como eu mantive meu Classroom, né, me comunico com eles com conteúdo e avaliações via Classroom, mesmo estando presencial, eu vou colocar o link lá desses links que o Davi colocou lá no meu Classroom para que todo mundo tenha acesso. Aí o Alcio vai pedir aos demais colegas para fazer também.